71,2 milhões de reais. Time da Inglaterra topa comprar o Wesley e Flamengo estica a negociação. Flamengo não para em Paquetá e prepara oferta para tirar mais um brasileiro da Premier League. Flamengo muda de ideia e define situação de Gabigol antes do jogo contra o Cuiabá. Flamengo vai à Europa para contratar atacante do Atlético de Madrid. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá você, muito boa tarde. O próximo jogo do Flamengo está chegando e a grande missão da semana é criar gordura na ponta da tabela e atingir a 10ª vitória seguida no Maracanã. Com essa vitória sobre o Atlético Mineiro na última quarta-feira e com os resultados da rodada, o Flamengo abriu 3 pontos de vantagem para o Botafogo e para o Palmeiras. Os palmeirenses empataram por 2-2 com o Grêmio, permitindo que o Flamengo abrisse a vantagem. Agora, o desafio vai ser contra o Cuiabá. A equipe adversária, afinal, é mais frágil e não atravessa uma boa fase. Mas um aspecto importante para se apegar é no retrospecto, principalmente aqui no Maracanã. Isso porque o Cuiabá tem um tabu para tentar quebrar, porque jamais venceu o Flamengo aqui no Rio de Janeiro. De todos os 6 jogos da história entre os clubes, o Cuiabá só venceu uma vez por 3-0 lá no seu campo. Dos outros 5 jogos, foram 4 vitórias do Flamengo e apenas um empate. Contando apenas com jogos em casa, o Flamengo venceu 2 vezes e empatou uma em 3 partidas. A tarefa do Cuiabá não vai ser nada fácil, já que o Flamengo vive um ótimo momento. A partida pela 15ª rodada do Brasileiro está marcada para este sábado, mas a diretoria do Flamengo havia solicitado à CBF que esse jogo fosse realizado na segunda-feira, para o time poder dar mais uma descansada. Mas a entidade categoricamente negou e manteve o jogo para esse sábado às 20 horas, horário de Brasília, por causa do jogo do Brasil contra o Uruguai, que vai ser às 22 horas. Se a seleção brasileira vencer, ajuda o Flamengo a ter os seus 4 jogadores de volta imediatamente. A provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Alan e Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. A CBF definiu na tarde de ontem que Rodrigo José Pereira de Lima vai ser o árbitro principal, assistido por Alessandro Ávaro Rocha de Matos, da Bahia, e Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul. No VAR, vamos ter Marco Aurélio Augusto Ferreira, de Minas Gerais. Vale destacar que o Bruno Henrique, o Alan e o Léo Ortiz estão pendurados por conta de cartões amarelos acumulados. O assunto Gabigol continua rendendo e muito no ninho do Urubu. O jogador está fora mais uma vez de uma partida no Brasileirão, já que não vai ser relacionado contra o Cuiabá pela 3ª vez consecutiva, mas uma reviravolta pode acontecer, porque se os empresários do jogador não apresentarem uma oferta até o jogo de amanhã, existe a chance dele voltar a ser relacionado por decisão da diretoria do Flamengo. A ideia é não prejudicar o jogador, que pode perder ritmo de jogo por ficar muito tempo sem entrar em campo. Segundo o GE, o Gabigol confidenciou a amigos que também tem sentido muito ficar fora desses jogos, porque ele quer preservar a sua boa imagem junto ao torcedor e, se não chegar a um acordo para sua saída imediata, vai sim cumprir o seu contrato até o final do ano. A situação então fica assim: ou uma proposta seja apresentada neste final de semana para a saída ser discutida de forma oficial, ou o jogador, ao que tudo indica, vai voltar a ser relacionado e, se fizer o 7º jogo pelo Flamengo, não vai mais poder jogar por outro clube brasileiro até o final do Campeonato Brasileiro. Nos bastidores do Flamengo, alguns nomes estão sendo especulados e mais um brasileiro do futebol europeu entrou nessa mira da diretoria. De acordo com informações do jornal O Dia, o Flamengo estaria de olho no jovem atacante brasileiro Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, cria do Fluminense. O atleta de 23 anos está no radar do Flamengo há um bom tempo.
Vale lembrar que o Marcos Paulo joga como um meia de ligação que pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. A sua velocidade e a sua capacidade no 1 contra 1 são as suas principais características. Ele já foi oferecido ao Flamengo na janela passada e, por isso, existe a possibilidade que o negócio seja mesmo fechado agora nessa janela de transferências, uma vez que o Atlético de Madrid já o emprestou algumas vezes, como foi o caso do São Paulo recentemente. O mais recente desejo de consumo do Flamengo é o cria Lucas Paquetá, que está envolvido aí numa situação delicada, onde ele é acusado de forçar cartões amarelos para beneficiar apostadores e, por isso, está numa situação muito delicada. Por conta disso, a atual situação dele é a seguinte: nesse momento, a FA, que é a Associação de Futebol da Inglaterra, concedeu um prazo adicional para a defesa do jogador apresentar suas considerações sobre a sua acusação. Após essa defesa ser apresentada, vai haver o julgamento do comitê da FA. E se o Paquetá for considerado culpado, os advogados dele poderão recorrer dentro da própria FA, ou seja, uma outra instância na própria federação. Depois disso, a defesa do Paquetá vai poder recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, na Suíça. Se ele ainda continuar sendo considerado culpado, a defesa poderá recorrer a uma outra instância dentro do próprio Tribunal Arbitral do Esporte. E, dependendo do que acontecer nesse julgamento no TAS, a defesa do Paquetá ainda pode ter a chance de recorrer mais uma vez ao Tribunal Federal Suíço, que é a Justiça Comum. Se o Paquetá continuar sendo considerado culpado após a decisão final do TAS, a FA poderá pedir à FIFA para que a eventual pena seja cumprida no mundo inteiro e não só na Inglaterra. E se a FIFA aceitar esse pedido, a defesa do Paquetá vai poder recorrer dessa decisão dentro do Comitê de Penas da própria FIFA. Se a FIFA continuar considerando que a eventual punição é de caráter mundial, a defesa do Paquetá vai poder recorrer disso no TAS e, por isso, o clube contratou o escritório de advocacia Bichar e Mota para entender os possíveis desdobramentos políticos caso o Paquetá seja mesmo condenado. O escritório é especialista em desportivo e FIFA. Trabalhou no caso de doping do Guerreiro e defende o Gabigol em acusação de fraude de doping, além de outros casos do próprio Flamengo e de grandes transferências do futebol mundial. Com essa maratona de recursos que ainda podem ser lançados em prol da absolvição do jogador, basicamente para o Flamengo, isso é muito bom, porque todo esse processo vai demorar bastante tempo. E com isso, o Flamengo surge como uma oportunidade para o Paquetá continuar jogando futebol, visto que no West Ham, por conta de toda essa situação, ele está suspenso. O Flamengo, sabendo que o West Ham só quer vendê-lo e não admite emprestá-lo, já se movimenta nos bastidores para achar patrocinadores que queiram entrar nessa negociação com o clube para repatriar o craque de 26 anos, que recebe um salário de R$4.600.000 por mês. Mas, conforme informou o site Capolog, o Paquetá tem contrato ainda com o time inglês até 2027 e o seu passe gira em torno de R$390 milhões. Mas o Flamengo só admite ir até R$150 milhões para ter o jogador, que, logicamente, teria que reduzir drasticamente o seu salário para a realidade financeira atual do clube. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo está agindo certo em querer trazer o Paquetá de volta? Coloca aí! Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, me ajuda aí, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais, valeu! Segundo o portal All Sports, o lateral direito Wesley entrou no radar do Bournemouth da Inglaterra, que já abriu conversas visando a contratação do jogador, que tem ganho espaço
por conta dos desfalques do Flamengo durante essa Copa América, já que o lateral titular Varela, no momento, defende a seleção uruguaia lá na Copa América. O interesse da equipe inglesa aumentou consideravelmente depois da chegada do português Thiago Pinto, ex-Benfica e Roma, para o cargo de diretor executivo do clube. O profissional projeta um investimento pesado e o Wesley é cobiçado para integrar o pacote de contratações que vem sendo preparado no clube. O Flamengo detém 70% dos direitos econômicos do Wesley, que tem contrato até o final de dezembro de 2025. O Flamengo, de fato, tem muito interesse em vender o jogador e, por isso, já determinou um valor mínimo para a transação ser efetuada. Primeiramente, para negociar o Wesley, a diretoria tinha a intenção de aceitar uma oferta a partir de 7 milhões de euros, cerca de 40,2 milhões de reais na cotação atual, mas parece que as coisas mudaram, é o que aponta a apuração do jornalista Fred Gomes, do jornal O Globo. Porque o Flamengo recusou uma proposta de 12 milhões de euros, 71,2 milhões de reais do Bournemouth pelo jogador. Mas, apesar do não, as negociações devem continuar até a próxima semana. Aí eu te pergunto, você venderia o Wesley por esse valor agora, nessa janela? Coloca aí! De acordo com o portal RTI Esportes, o Flamengo vai aproveitar a viagem ao continente europeu do Braz e do Spindle para apresentar propostas por outros jogadores. E um deles é o lateral direito Emerson Royal. A fonte conta que o ex-Barcelona é um desejo do técnico Tite. Dessa forma, há a tendência de que haja um encontro do Flamengo com o Tottenham da Inglaterra para que essa oferta seja apresentada. Atualmente, a lateral direita do Flamengo é considerada uma das principais carências do elenco. O Emerson Royal, em tese, chegaria para ser titular absoluto na posição. Revelado pela Ponte Preta, ele ainda soma passagens pelo Atlético Mineiro e pelo Real Betis da Espanha. Vale lembrar que o Emerson Royal tem 25 anos completados em janeiro, mede 1,83, é um lateral direito que também pode jogar de meia direita ou até mesmo de zagueiro. Com 10 jogos pela seleção brasileira, ele é destro, tem contrato com o Tottenham da Inglaterra até 30 de junho de 2026 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 18 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Emerson Royal? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!